Família palmeirense, né? Mais uma vez, assunto Palmeiras e Flamengo, Leila e BAP, né? Dessa vez, Leila colocando o BAP no seu devido lugar. Leila escancarando a realidade, né? Eu não sei por quê, porque BAP não esquece o Palmeiras, né? Sempre querendo acabar, né? Segundo ele, vai acabar a grama artificial, né? Que tem que o Palmeiras trocar sua grama. Só eu acho que isso aí é uma discussão, a gente percebe que já se deixa levar além dos gramados. É uma discussão, é uma rixa, sei lá. Eu acho que depois que Leila fez algumas declarações sobre o Flamengo, né, que para mim foi justo, quando o Flamengo bloqueou aquele dinheiro da Libra, né, Leila foi bem sincera, saiu em defesa dos demais clubes, né. Parece que BAP não gostou, começou a atacar o Palmeiras, e o que vocês vão acompanhar daqui a pouco, vocês vão se surpreender, porque eu não acredito que Ibape vai conseguir colocar essas propostas que ele pretende aí no futebol, né? Melhoria dos gramados, né? Pois é, como Leila mesmo disse, né? Ok, eu também acho que talvez um gramado bom seria melhor. Só que uma grama artificial e uma grama ruim, pessoal, vamos ser bem realistas, né? Eu acho que todo mundo vai optar por uma grama sintética, né? E não tem estudo nenhum que comprove que a grama é prejudicial, que a grama traz lesões, que a grama. Não, pessoal, não esqueça isso. É claro, cada um vai emitir sua opinião. E BAP está emitindo sua opinião. E a opinião emitida por BAP, a gente se vê muito pelo lado do clubismo, né? Eu acho que nesse momento, eu acho que não deveria se deixar levar pelo lado do clubismo, né? A partir do momento que você se deixa levar pelo lado do clubismo, instituição, dirigentes vão bater de frente, sobra nos gramados, sobra para o torcedor. Então acho que isso aí deveria acabar. Cada um cuida do seu gramado, claro, cada um sabendo o que tem melhor para você. Eu acho que o Palmeiras, nesse momento, a grama artificial é melhor, né? Eu acho que tem vários fatores, né? É mais barato, tem shows, né? Então, sem sombra de dúvida. E outra coisa, não prejudica o futebol, né? Quando tem jogo, a grama tá lá 100%, né? Uma grama perfeita, inclusive. Se fala que o Palmeiras vai trocar sua grama, vai colocar uma grama melhor, né? Uma grama artificial até melhor. Então, pessoal, acho que Leila Pereira saiu em defesa do Palmeiras, fez mais do que certo, né? Se tem uma presidente que pode sair em defesa do clube, é a Leila Pereira, né? Então, sem sombra de dúvida, eu acho que ela fez mais do que certo. Eu acho que BAP deveria se colocar no seu lugar, né? Ok, o Flamengo ganhou o Brasileirão, ganhou a Libertadores em cima do Palmeiras, mas tem o próximo ano, pessoal. A gente sabe que tudo pode acontecer o próximo ano, né? Se fala aí que o Palmeiras ainda vai fazer investimento e contratações. Se fala que o Palmeiras ainda vai no mercado, né? Tem Paulinho para voltar, que eu acho que é a grande contratação do Palmeiras a próxima temporada. Então, eu acho que Leila fez mais do que certo. Eu vejo muita gente dizendo, não, mas Leila não era para ter respondido. Não, pessoal, era para ter respondido sim. Colocar BAP no seu devido lugar, né? É porque se não responder, ele vai sempre estar assim, atacando o Palmeiras, que o Palmeiras isso, que o Palmeiras aquilo. Quando a gente sabe que, na verdade, eu acho que isso aí, eu não sei se é dor de cotovelo, alguém pode me dizer aí, pode escrever aí nos comentários, né? Mas Leila Pereira fez mais do que certo. Tem que responder sim, pessoal. Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo Band Esporte, link na descrição. Roda a vinheta e YouTube Shop com os melhores produtos aqui na descrição também. Vamos acompanhar. Esporte, Band Esporte, link na descrição também. Acabou, mas a disputa Palmeiras e Flamengo não acabou. O BAP, presidente do Flamengo, e o Flamengo, né, enviaram uma proposta à CBF, mais um estudo sobre campo sintético para decretar, para pedir ou para solicitar o fim do gramado sintético. Vamos ouvir o BAP.
Muito bem, isso foi o BAP, ele falou isso aí na festa lá da premiação dos melhores do Campeonato Brasileiro. Mas, porém, o Flamengo já tinha emitido o comunicado antes. Um comunicado que é muito mais amplo, né? Bem menos chulo do que a fala dele. Sim. Que tem coisas interessantes no comunicado. Padronização, inclusive, de gramados sintéticos, né? Melhores, enfim. Então, a Leila respondeu, mas ela respondeu antes dessa tréplica do BAP. Ela respondeu a nota. Ela respondeu a nota. E, né, porque... E Leila foi bem realista e sincera, viu, pessoal? Não é qualquer pessoa, Leila, né? Ela não leva muito desaforo para casa. Então ela foi lá e também respondeu ali forte. Eu vou ler o pronunciamento da Leila com relação ao assunto. Durante esse ano, eu participei de vários debates com presidentes de outros grandes clubes, nos âmbitos da CBF e da Libra. E o Flamengo sempre se omitiu. Portanto, é até louvável que o Flamengo apresente uma proposta supostamente em benefício do futebol brasileiro e não somente em benefício dele próprio. O fato é que não há qualquer evidência científica de que os campos sintéticos ofereçam maior risco de lesão aos atletas. Inclusive, desde que implementou o gramado artificial no Allianz Parque em 2020, o Palmeiras é um dos clubes da Série A com o menor número de jogadores lesionados. Se a atual gestão do Flamengo, comandada pelo presidente BAP, estivesse realmente preocupada com a qualidade dos gramados do Brasil, o campo no Maracanã não seria tão ruim quanto é. Aliás... É um ponto que ela citou aí que é certo, pessoal. Se BAP está preocupado com a grama, por que ele não cuida da sua própria grama? O Flamengo, no dia que tiver um estádio próprio, pode instalar nele o tipo de gramado que quiser. O Palmeiras tem estádio próprio e optou por colocar um gramado artificial. Eu também tenho um estádio, a Arena Crefisa Barueri, e decidi pela implementação do piso sintético. O mais importante é respeitarmos as regras da FIFA e a integridade física dos atletas sem clubismo e sem fake news. Então tá aí, o BAP falou, achou que não ia dar em nada, a Leila foi lá e falou que não tem estádio e desceu a ripa aí nesse tema. Mas a gente estava conversando um pouco antes do programa e você estava falando que não, a questão não é exatamente o gramado sintético, é um embate. Não, acho que também né? Acho que também é o gramado sintético. Tem o que eu penso como jornalista e como amante do futebol e tem o que está posto. Vamos lá. Deixando bem claro o que eu penso. Acho que o Palmeiras deveria ter um gramado natural bom. Ponto. Primeiro, começa com a fake news, Messi não joga no sintético. Joga. Tá jogando. Suárez não joga no sintético. Joga. Não jogou aqui no Brasil, mas jogou lá no MLS. Depois vem a notícia da sintético machuca o jogador. Também não há comprovação que machuca o jogador. Independentemente dessas questões, tanto é que o Palmeiras joga lá, treina lá antes do jogo e tem um índice de lesões bem abaixo, né? Então, a questão é, agora teve um fator novo, que são os jogadores que não querem jogar lá, que alguns não se sentem bem. Os mais velhos dizem que a recuperação é muito grande, eu não sou idiota, concordo com eles. Se os artistas, que são os caras principais, reclamam do piso, tem que mudar, tem que trocar com total tranquilidade. O que eu ponho para vocês é que desde Abate Abel, São Paulo e Palmeiras, quando o Flamengo... Isso aí que Massa vai falar, pessoal, é importante vocês escutarem. Depois desse jogo aí, mudou tudo. Mudou tudo. Perdeu a liderança do campeonato por perder um jogo em Salvador. Lembrem-se que o Abate Abel tinha, até ser suspenso, qual é o time da Série A que ele mais apitou jogos? Flamengo. Então não havia nenhuma reclamação quanto à questão da arbitragem do Abate Abel. A partir do jogo contra o São Paulo, quando o Flamengo perde o jogo dele, perde a liderança, BAP e Boto entenderam o seguinte: ora só, ora as bolas, quem é que vai disputar comigo as principais competições? É o Vasco, rival local? Não é. Tanto é que a diferença é grande. É o Fluminense? Mais ou menos. Flamengo e Fluminense são meio parceiros até na gestão do Maracanã. É o Botafogo? Onde está o Textor? Vocês sabem onde ele está? Está tentando salvar o Botafogo. Perfeito. É o Corinthians? É o São Paulo? É o Santos? Não é, né? Então, a partir deste momento, cria-se a história de que o Palmeiras tem um método,
que o Palmeiras tem um modelo, que o Palmeiras é a geni do futebol brasileiro. Aliás, essa música do Chico, se fosse composta hoje, ela não estaria bem enquadrada no modelo de vida que levamos, né? Joga pedra na geni, joga bosta na geni. Então, a partir daí, teve CBF é verde, no grito não, colegas publicando fake news, que é o lance do Alexandro. O Abate Abel, no lance do Alexandro, teve a interpretação diferente do que teve no lance do Alan, que foi pênalti, né? Não deu cartão, nem falta ele marcou. Então, o Palmeiras sucumbe diante deste quadro, né? E que o Palmeiras já fez isso com outros lá atrás, né? Mas dessa vez encontrou um oponente grande, que são dois caras muito inteligentes, o BAP na institucional e o Boto dentro do campo. E simplesmente Leila Pereira e Anderson Barros foram engolidos. O Flamengo não está nem um pouco preocupado com saúde de jogador, qualidade de gramado. Concordo completamente. Depois daquele jogo que BAP e Boto veio a público, mudou-se tudo, pessoal. Mudou-se tudo. E os dirigentes do Palmeiras, né? Zero preocupação. A preocupação do Flamengo é minar uma das fontes de renda do seu principal oponente hoje, que é o Palmeiras. Então, se a questão é discutir o gramado, estou totalmente de acordo, vamos trocar. E quinta-feira vai ter um congresso técnico, provavelmente, acho que essa batalha o Palmeiras vai perder, até porque os outros que têm gramado sintético, você não ouve falar. Cadê o Petralha? Cadê o Atlético Paranaense? Mas você não ouve falar deles. Eles nem quem tem gramado natural. Eles estão miudinhos, né? E nem aqueles que eventualmente precisam de show porque para pagar conta, como disse o BAP. Ou faz show ou joga futebol. É uma boa discussão, né? Lembrando que quem vai ter que se virar com esse problema é a W Torre, não é especificamente o Palmeiras. Mas isso é outra discussão. Então, o meu ponto é só esse. Troca o gramado, põe gramado natural, padroniza no Brasil inteiro, satisfaz os atletas, vai diminuir um pouco a receita do Palmeiras. Na pizza de receitas do Palmeiras, isso não é algo que me preocupe, né? Dá ali 7%, 8% das receitas, né? E a discussão vai continuar. Agora, o que me incomoda pelo lado do Palmeiras é, enquanto isso tudo está acontecendo, a senhora presidente está falando em mudar o estatuto. E o diretor executivo, que é o cara que deveria se posicionar, quando... Isso aí tem que acabar, pessoal. Tem que esquecer isso aí, pelo amor de Deus. Vem a confusão, o que ele vem a público, o que ele fala com as pernas tremendo, porque ele tem medo da entrevista. Ele fala assim, não, vamos discutir internamente essa questão. Já era. A questão midiática foi completamente derrubada pela potência que é o Flamengo, pela audiência que tem o Flamengo, pelo tamanho da sua torcida, né? E pela campanha sistemática que foi feita a ponto dos árbitros engolirem um apito, ficarem com medo de apitar lances a favor do Palmeiras. O Maracanã ficou muito claro isso, quis o destino que o jogo fosse logo na sequência ali pertinho contra o Flamengo no Maracanã, quando o Palmeiras errou pra caramba, tomou 3 gols, mas foi severamente prejudicado pela arbitragem. Então, o cenário é esse. O Flamengo não vai se preocupar com o Corinthians, com o São Paulo, com o Santos, com o Vasco. O Flamengo vai fazer tudo o que puder pelo bem do futebol, como o presidente se coloca, para minar o seu adversário, que é o Palmeiras, neste momento, né? Então, como que o Palmeiras tem que lidar com isso? Como que ele vai lidar com isso? Não será com o diretor de futebol que se esconde. Não será com a senhora presidente que, entre acertos e erros, acha que isso é hora de discutir mudança estatutária, né? E não será também com esse trio, que não é o trio Gin, mas é o trio azedo, né? Vamos dizer assim, que tem um treinador que muito pouco simpático, não sabe perder. Quando perde,
a gente vê o comportamento dele, apela pro contra tudo e contra todos que não pega mais, né? Porque o Palmeiras não está mais no modelo quando ele chegou, que é trabalhar com pouco e fazer muito. Ter que improvisar o Rony de centroavante, pôr o Zé Rafael de 5. Pelo contrário, o Palmeiras inclusive planeja 4 mudanças no elenco. Um 5, um 8, um zagueiro e um meia. Tá? Então, devem sair do Palmeiras o Michael, o Aníbal, o Emiliano e o terceiro nome eu não vou arriscar, tá bom? Mas agora, neste momento, para entrar tem que sair. Então, para mim, a fotografia é exatamente essa. O pano de fundo é o sintético e não é pelo bem do futebol, e não é para melhorar a qualidade do jogo, e não é para melhorar a qualidade do gramado, e não é para nada disso. A ideia é, de fato, tentar impor uma força, a fórceps pela força que naturalmente tem, estamos falando do Flamengo, e minar uma das receitas, uma das fontes de receita do Palmeiras, que vai, sem dúvida nenhuma, diminuir bastante. O Palmeiras vai ter que jogar em outro estádio se quiser manter esse modelo com a W Torre. Lembrando que, por contrato, é a gestora do Allianz Parque. O contrato vai terminar daqui 20 anos, já foram 10. Ela tem que entregar um campo em condições para o Palmeiras jogar. É uma questão que o Palmeiras vai ter que ver. Talvez, acho que essa batalha está perdida, né? Ainda bem. Acho que, sim, não estou me queixando disso. Estou dizendo que isso vai acontecer e acho que quinta-feira isso vai ser definido. Talvez o Palmeiras e os outros clubes consigam mais 1 ou 2 anos de carência, porque a ideia é fazer 26, 27 e 28 já não ter gramado sintético. Talvez isso vá para 29, talvez para 30, mas isso vai acontecer. E não é pelo bem do futebol, e nem pelo bem ou pela saúde dos jogadores que jogam futebol no Brasil. Sim. Eu acho que Massa aí foi perfeito, pessoal. A briga aí não é em prol do futebol, não é porque BAP está preocupada com gramado sintético, artificial, que quer grama boa no futebol brasileiro. Claro que não é, pessoal. Acho que quem entende um pouco de futebol sabe, né? Quem entende um pouco de futebol sabe que a rivalidade é Flamengo e Palmeiras, né? Quanto mais ele passar a perna no Palmeiras, melhor para ele, né? Quando eu digo passar a perna, pessoal, é destabilizar, é tirar a receita, né? Porque vai tirar uma receita, né? Gramado normal, o custo é maior, né? A gente sabe que a briga é Palmeiras e Flamengo. Assim, na minha visão. Muito bem. Bom, por enquanto ninguém se manifestou, nem o pessoal, só a Leila, né, que falou aí que bateu ali de frente com o BAP. Ninguém do gramado por causa do perfil dela. Se falou, e ninguém do gramado natural também se posicionou, a não ser o próprio Flamengo. Porque são fracos e medíocres, né, os outros dirigentes. Então fica polarizado. O BAP fala do recorde de gramados sintéticos na Série A. Nem os outros que estão ingressando com gramado sintético, nem a maioria que tem gramado natural entraram por enquanto na batalha. Assim, por trás dessa briga, a gente tem que levar em consideração o seguinte: o Flamengo, diferentemente do Palmeiras, o Palmeiras verbalizou algumas coisas muito via Abel, quase nunca por via Leila, para a melhoria do futebol brasileiro. E assim como assim acha que o BAP não quer porcaria nenhuma em relação ao bem do futebol. O Palmeiras também não quer. Exato. Eles querem o bem de si próprio, isso é fato. Mas eu tenho que salientar aí que via nota, eu tenho registrado aqui, o Flamengo há algum tempo vem colocando propostas literais para a CBF e algumas já andaram. Inclusive algumas que são propostas que o Palmeiras também defendia. E continua defendendo. Profissionalização dos árbitros. Fair play financeiro. Fair play financeiro. Foi o Flamengo que formalizou isso. O Palmeiras não formalizou isso. E lá embaixo da primeira ata sobre propostas, tinha lá a questão do gramado. Mas isso não quer dizer nada, Arnaldo. Se você está em pró do futebol, tem que andar todo mundo alinhado, né? O Flamengo provavelmente iria colocar a questão do gramado. E já estão em andamento o fair play financeiro, com carência, transição de X anos e a profissionalização dos árbitros. Já estão em andamento. E, obviamente, tem que andar. Essa coisa é uma bizarrice, a gente não pode normalizar. E a praga se alastra, porque ninguém deteve. Aliás, perderam uma grande oportunidade no manifesto dos jogadores. Isso é uma praga, isso não existe.
em nenhum lugar onde se pratica futebol minimamente sério nesse planeta. E o que tem acontecido? Aumento. A nota da Leila, aliás, é quase um batom na cueca, né? Aquela expressão cancelada. Ela alugou, na verdade, né, propriedade de estádio, nem o Flamengo tem totalmente, nem o Palmeiras tem totalmente hoje, nem a Leila tem. Ela está arrendando a Arena Barueri. E ela foi lá e colocou o sintético. Por intenção, porque é um negócio. Ninguém coloca o sintético porque acha melhor para jogar futebol. É porque o negócio é mais barato, é mais fácil. E você permite, e ninguém breca isso. Então, Chapecoense e essa a questão não é a questão do Palmeiras. Porque quem colocou essa praga pela primeira vez foi o Atlético Paranaense. E eu tô berrando desde lá. E ninguém brecou o Atlético Paranaense. Ah, não, porque tá vantagem esportiva. Ninguém brecou a Arena da Baixada, que teve que retirar o piso sintético para abrigar jogos da Copa do Mundo em 2014. Depois colocou de novo, né? Então, desde o Atlético Paranaense, essa aberração prolifera, que é uma bengala. E aquela discussão já está ficando para trás. Ah, melhor o sintético e o gramado natural ruim. Quantos gramados naturais ruins a gente teve na primeira divisão e na segunda divisão esse ano? Ah, o da Fonte Nova. Então pressiona, porque o Castelão melhorou, o Maracanã melhorou, a Ilha do Retiro melhorou, São Januário melhorou um monte de coisa. Porque nesse país é fácil, só basta querer fazer gramado natural. E eles não querem. Então agora sobem Chapecoense e Atlético Paranaense, aumenta essa demanda de gramado sintético. A partir do momento, quanto mais dinheiro entra no futebol brasileiro, mais gramado sintético tem. Você entendeu a relação, Tino? É uma relação quase que direta. E nessa praga dessa cidade em que habitamos... Pessoal, vou ser bem realista, discordo completamente aí de Arnaldo. Não é que... primeiro que eu nunca vi um estudo falando que realmente a grama sintética prejudica a saúde do jogador, o desempenho, sei lá. Não vi isso em nenhum canto. E vamos ser bem realistas. Massa falou tocou num ponto aí que eu acho que todo mundo concorda. Ninguém tá pensando aqui em prol do futebol. Ou vocês acham que tem alguém aqui pensando em prol do futebol? Sou bem realista. Sou bem realista. Palmeiras não está pensando no prol do futebol, com Leila Pereira. Flamengo não está pensando, muito menos o Flamengo não está pensando em prol. Só que, se não tem nenhuma proibição, se não tem nenhum estudo, se não tem nada que proíbe a grama sintética, não vejo problema. Ok, vão melhorar? Tudo bem. Concordo com o Massa aí. Claro que se a gente for escolher e poder ter, claro que a gente vai querer ter uma grama natural perfeita. Claro que a gente vai querer estar jogando numa grama natural boa. Mas é uma pergunta que fica, será que vai ter essa grama natural para jogar? Boa? É uma pergunta que fica, né? Eu acho que não. Tenho quase certeza que não. Algumas gramas aí, se for colocado natural, vai ser péssimo. Mas é uma briga, como eu sempre estou dizendo. Palmeiras está olhando para o seu umbigo, Flamengo olhando também para o seu umbigo. Principalmente o Flamengo, né? Principalmente depois daquele jogo que Massa também tanto fala, que eu sempre estou fazendo aqui também a mesma menção. Eu acho que aquele jogo ali, o Palmeiras perdeu o título do Campeonato Brasileiro, pessoal. É naquele jogo contra o São Paulo. Muito mais antes o Palmeiras tivesse perdido aquele jogo. Muito mais antes, né? É porque de lá pra cá as coisas reverteram de uma forma que foi pênalti em cima do Flamengo que não foi dado, pênalti em cima do Santos, pênalti em cima do Vitória, né? Foi jogos que a gente poderia ter ganhado, ter sido campeão, mas depois daquele jogo reverteu tudo, né? Até porque o Flamengo tem dirigentes experientes, né? Os caras vieram, fizeram aquele tumulto, né? E o palmeirense, os dirigentes do Palmeiras, boquinha calada, ficaram caladinhos, não disseram nada. E o clube entregou. Pra mim ali, entregou o título de mão beijada. Entregou o título de mão beijada. Eu acho que o Palmeiras merecia um diretor de futebol mais qualificado. Pessoal, vocês discordam? Vocês acham que o Palmeiras não merecia um treinador não, um diretor de futebol mais qualificado, mais respeitado,
Eu não tenho nenhuma dúvida. Não tenho nenhuma dúvida, mas fazer o quê, né? Fazer o quê? Anderson Barros tá ali, sinceramente, eu não sei o que é que ele tá fazendo ali. Porque se ele não aparece, você não vê ele dando entrevista, é Leila Pereira ou o treinador Abel Ferreira defendendo o Palmeiras, né? Você vê o diretor aí do Flamengo é sempre descendo a lenha, criticando, cobrando, né? E o do Palmeiras caladinho. Mas eu concordo. Vamos lá. É em prol do futebol brasileiro? Ok, vamos colocar uma grama. Eu acho que o Palmeiras vai diminuir o quê? 6, 7% da sua receita? Isso não é problema, pessoal. Isso não vai ser problema. Então vamos colocar uma grama sintética, tirar a grama sintética, colocar uma grama boa. Agora sim, os outros também precisam se comprometer. Colocar grama boa, né? Ter uma grama boa para o evento. Ter uma grama boa que se possa jogar. Eu acho que no mínimo isso, né? Não podemos querer que o Palmeiras coloque uma grama boa. Se a gente vai no Maracanã, a grama é péssima. Se a gente vai no Beira-Rio, a grama é péssima. Se a gente vai em Fortaleza não, porque não vai ter a próxima temporada, né? Mas nos demais estádios, e a grama é péssima. Aí eu discordo, né? Aí eu acho que isso aí não é pra existir. Mas uma coisa aí, Massa tem razão. O Flamengo não tá preocupado, pessoal, em prol do futebol brasileiro. Eu só queria que muitos entendessem isso, né? Arnaldo também entendesse, né? O Flamengo não tá em prol do futebol brasileiro. O Flamengo tá em prol de prejudicar o Palmeiras. Mas no fundo, será que prejudica, pessoal? Eu acho que o Palmeiras deveria colocar essa grama. Acho que o Palmeiras deveria colocar essa grama aí para deixar de mimimi, né? Pra deixar tanto torcedor do Flamengo, parte da mídia, né? Com tanto mimimi que eles acham que se colocar a grama natural no campo do Palmeiras, será que eles pensam que o Palmeiras vai deixar de vencer seus jogos em casa? Será que é isso? Ou é só pela parte financeira? Palmeiras faturando 1 bi, vai faturar 6, 7%, quer dizer, vai faturar da mesma coisa, só que vai ter um gasto a mais, né? Vai ter um gasto a mais com a grama natural, né? Mas nada que assuste, pessoal. Eu vejo muita gente assustada aí, não, porque o Palmeiras se colocar uma grama natural, a receita vai despencar. Não, pessoal. Acho que receita não vai despencar. Nada de receita despencar, né? Mas é aguardar, né? Essa briga aí vai continuar, a gente sabe disso. Eu acho que vai continuar ali. Eu vou ser bem realista, né? Nos próximos 10 anos vai ter essa briga ainda, né? Palmeiras e Flamengo. Os próximos dirigentes não vai ter Leila, né? Pelo menos a gente espera. A gente espera que nada de mudar estatuto, pessoal. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não existe isso de mudar estatuto. Mudar estatuto para ela permanecer outro, não. Não, mas Leila Pereira é uma boa administradora, ok, eu concordo, né? Mas pode vir outros aí que não seja tão bom. E o estatuto estando mudado, quando começa a se mexer no estatuto, pessoal, a gente tem que entender uma coisa. Quando você começa a mexer no estatuto para beneficiar dirigentes, não funciona. Você tem que mexer no estatuto para beneficiar o clube. Volto a dizer, a partir do momento que você mexe no estatuto para beneficiar dirigentes, em prol de dirigentes, 99,9% isso aconteceu, o clube se deu mal. Então vamos deixar o estatuto como está. Ela vai até o final de 2027, né, que é o mandato dela. Vem outro, tomara que seja melhor, mas nada de mudar estatuto, pessoal. Eu acho que só eu não, mas acho que a maioria dos palmeirenses é contra mudar esse estatuto, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aqui também nos comentários. Se inscreva no canal Porco News. E até a próxima, pessoal.